E após o fracasso na disputa do Mundial de Clubes e com uma semana intensa pela frente, o Flamengo já pensa na final da Recopa Sul-Americana, que começa na próxima semana. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian, saudações rubro-negras. Nesse vídeo vou falar a vocês sobre o Pedro, que ganhou muito destaque na Europa e pode ir para lá nos próximos dias. Vou falar também sobre a preparação do Flamengo, que começa hoje, segunda-feira, já pensando na final da Recopa Sul-Americana, que começa na próxima terça. Vou falar sobre Gabigol, que comentou acerca dos treinos do Flamengo e daquilo que precisa ser melhorado, além de outras informações sobre o Flamengo, nosso clube do coração. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês, irmãos rubro-negros, que ainda não seguem o canal Dom Ian, saudações rubro-negras, por favor, deixem o like no vídeo desde já e sigam o nosso canal. Isso é muito importante para que nós possamos continuar crescendo. Estamos crescendo a cada dia e isso graças a vocês que me apoiam. Vamos então para as notícias, porque o Pedro já tinha falado, né? Desde a época da Copa do Mundo, eu falei, gente, se o Pedro chega lá e arrebenta na Copa, dificilmente ele fica no Flamengo. É normal. E o Pedro, embora não tenha tido muitas oportunidades, ele fez uma Copa do Mundo correta, podemos dizer assim. Inclusive participou daquela disputa de pênaltis contra a Croácia, na qual o Brasil foi mal sucedido. Mas ele, com personalidade, conseguiu converter a cobrança. Tivesse ele falhado, muita gente certamente iria apontar. Tá vendo? É um jogador de um nível inferior, falhou na Europa, joga no futebol brasileiro. Mas não, o Pedro, nas participações que teve, foi bem. Naquela partida contra a Croácia, o time inteiro teve dificuldades, ele ficou isolado ali na frente, mas converteu o pênalti no momento mais importante da partida, que era a disputa. E se o Brasil passa ali, desculpa, eu confundo o Flamengo com seleção, porque para mim a seleção é o Flamengo, né? Mas se o Brasil passa ali, se a seleção passa, o Richarlison estaria machucado e o Pedro seria provavelmente o titular na partida da semifinal. E aí mesmo é que ele poderia já não estar mais no Flamengo. Mas ele ficou. O Flamengo renovou com ele até 2027. Mas com os 4 gols que fez no Mundial, acenderam-se os olhares da Europa em relação ao Pedro. E aí o jornal Marca da Espanha destacou o Pedro como um jogador de muita qualidade. Volta e meia eles falam que um dia ele poderia ter ido para o Real Madrid, não foi em razão de uma lesão no joelho, quando ainda jogava no Fluminense. Destacaram aí a passagem dele na Fiorentina, foram 4 jogos apenas, ele não foi bem por lá, e logo após o primeiro ano ele vai para o Flamengo, né? E marca 80 gols no Flamengo em cento e poucas partidas. E aí o Marca usou a seguinte expressão: a Europa te espera de novo, Pedro. E aí, sobre esse tema, um site chamado Fichajes.net, ele destacou que o West Ham na Inglaterra estaria de olho no Pedro e gostaria de fazer uma proposta para ter o jogador. A proposta seria em torno de 40 milhões de euros. Isso dá mais de 220 milhões de reais, gente. Seria a maior venda da história do Flamengo. Lembrando que o Flamengo já recusou uma proposta do Palmeiras na casa de 20 milhões de euros. Agora, 40 milhões é coisa pra caramba. Eu vou falar o que eu já falei anteriormente lá no TikTok. Quer vender? Beleza. Mas vai trazer quem? É pra vender, pra ficar sem reposição? Vamos usar o mesmo exemplo do João Gomes? É pra se desfazer do Pedro, pra fazer o torcedor sofrer ainda mais com o desempenho dentro de campo? Como é que vai ficar a configuração do time? Porque com dinheiro o Flamengo tá. Já tem dinheiro em caixa, já dobrou a meta de vendas. Então vai vender para trazer quem? Porque com 220 milhões de reais, meu caro, você consegue trazer um excelente jogador. Será que está esperando esse dinheiro para trazer o jogador a nível mundial, como prometeu o Marcos Braz? Então assim, tem que ponderar. É uma boa grana? É uma boa grana. Precisa vender o Pedro? Não sei. Aí eu deixo com você. Você acha que o Flamengo, por essa quantia, deveria vender o Pedro Queixada? Ou você acha que não, porque a reposição seria muito difícil? Deixo com vocês. Agora, o Flamengo desembarcou ontem no Rio de Janeiro, depois de uma decepcionante participação no Mundial.
Flamengo acabou ficando em terceiro lugar, ganhou aí uma premiação interessante, aí, né, mais de 10 milhões de reais, é uma premiação interessante, mas ninguém queria saber de premiação, a gente queria mesmo era o título. O Flamengo jogou muito mal, quase que perde pro Al-Ahly ainda, não fosse o jogador expulso do time egípcio, talvez a gente teria dificuldades, até poderia sair do Mundial com uma participação ainda mais feia, né? Mas o fato é que o Flamengo tá tentando se acertar, chega no Rio de Janeiro sob muita desconfiança e começa hoje, segunda-feira, uma preparação para a Recopa Sul-Americana, que começa na próxima terça-feira. O Flamengo viaja para enfrentar o Independiente del Valle, que foi o campeão da Sul-Americana, e tem no meio da semana 2 partidas pelo Carioca ainda. Então é uma correria insana realmente, pensando desportivamente falando. São homens ali que tem que se desgastar muito, principalmente depois de ter quase 60 dias de férias. É claro que não vai dar bom. E aí, o Vitor Pereira falou sobre isso. Ele disse o seguinte: a equipe está em pré-temporada, mas está disputando títulos em pré-temporada. Esse é o problema. Nesse início, estaríamos a trabalhar e buscar ritmo, mas estamos a disputar títulos. Temos que aceitar e ir melhorando, nos tornando mais fortes e consistentes. E algumas disputas que seriam naturalmente abertas em razão da mudança do comando técnico, lembrando que o Vitor Pereira tem uma preferência pelo 4-3-3 e ele manteve o esquema anterior, porque é difícil você chegar no Flamengo e já sair mudando o esquema, as peças de um time que é campeão, né? Campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, não se esqueçam, antes. Mas com as derrotas já no começo do ano, fica mais fácil para já começar a mexer na casa, né? E não tem nem como a gente discordar, porque alguma coisa tem que ser feita, não sei. Alguma coisa precisa ser feita e isso é com o Vitor Pereira. Então você tem aí algumas mudanças que decorrem de lesões. Léo Pereira está machucado, Davi Luiz preocupa, o Felipe Luiz está machucado. Você tem aí lá na frente o Vitor Hugo e o Bruno Henrique estão machucados. Então você tem aí na zaga disputas abertas com Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Desculpa, Fabrício Bruno para mim, e isso se evidencia muito no Mundial, não tem muita condição de ser titular. O Pablo, tanto o Pablo como o Fabrício Bruno têm perfis muito semelhantes de zagueiros, muito lentos. Rodrigo Caio é aquela velha incógnita, embora seja um excelente jogador, sempre preocupa em razão do joelho. Lá na frente, a gente não sabe se Gerson e Thiago Maia vão continuar juntos, e aí você pode abrir espaço ou para o Pulgar ou para o Vidal, mesmo depois de tudo que aconteceu com o Vidal. Você tem o Everton Cebolinha, que pode assumir uma nova função no meio. Gostei da maneira como o Everton Cebolinha jogou contra o Al-Ahly, talvez foi a melhor. O saldo positivo foi ver que ali ele pode se movimentar mais e não ficar isolado ali na ponta esquerda, onde não consegue produzir quase nada. Então, são algumas mudanças que já podem pintar no esquema do Flamengo nos próximos jogos. E o Vitor Pereira tem essa função, né, de procurar o melhor esquema, porque ele é que ganha para isso. Existe uma preocupação muito grande com o preparo físico dos jogadores. O De Arrascaeta talvez seja o principal deles. Não sei o que aconteceu nas férias do De Arrascaeta, mas precisa se recuperar a tempo. Nós precisamos ganhar esse próximo título, não pela importância dele, mas para a confiança do grupo. Então hoje começa a preparação do Flamengo. E o Gabigol falou sobre a forma de treinamentos, mas falou de uma maneira um pouco confusa e genérica, o que para mim não é bom. Ele disse o seguinte: tem vários treinos que a gente faz. O último que a gente fez ali foi algo mais de profundidade. Precisamos mais disso. A gente toca a bola curto, mas é preciso mais profundidade, até pelas características dos jogadores que gostam de estar perto um do outro. A gente precisa melhorar. Também tivemos treino focado na última linha. A gente fica vendo bastante coisa em termos defensivos e ofensivos para poder melhorar. Claro que quando um jogador fala, a gente dá mais atenção em relação à forma de treinamento. E quando é o Gabigol, mais atenção ainda, por tudo que ele representa. E ele continua: temos que melhorar as bolas curtas, as tabelas por dentro. Aqui é um ponto importante. Vejo muito erro de tabela no jogo do Flamengo atual. Parece que os jogadores ou estão um pouco à frente ou um pouco atrás, a tabela não flui, a bola passa pelo jogador, não tem dinâmica. E realmente são jogadores que
jogam com passes curtos, muita tabela, e a gente não está conseguindo ver isso efetivamente. São coisas que a gente já faz bem, mas precisa melhorar, buscar profundidade, jogo com as laterais, ou com a gente mesmo. Laterais, especialmente a direita, você não tem muita passagem. O Mateuzinho é um jogador que até dá um pouco mais de opção na frente, mas atrás deixa a desejar, cometeu o pênalti, inclusive, na partida contra o Al-Ahly, é bom que se diga, o Al-Hilal, desculpa. E o Varela, muito pelo contrário, também não apoia nada na frente, e lá atrás, enfim, também, na minha opinião, acaba deixando a desejar. Bem diferente do Rodinei, que toda bola dava opção para o cruzamento. E do lado esquerdo você tem o Ayrton Lucas, que é mais agudo, acaba dando um pouco mais de opção. Aí ele falou, então não tem algo específico. Aqui também não, Gabigol. Tem que ter algo específico. Comentário não pode ser genérico. Treino não pode ser genérico. Senão você vai se adequar ao Renato Gaúcho, que fazia ali 7 contra 7, 8 contra 8, era só isso. Não tinha esquema tático, não tinha nada. Não tem algo específico. Tem sim coisas específicas que precisam ser melhoradas. Mas não sou eu que vou dizer aqui, eu não sou o técnico. Como eu falei, o Vitor Pereira ganha para isso. Temos que melhorar como um todo, ofensiva e defensivamente. Todo time tem que melhorar ofensiva e defensivamente. Eu espero que eles saibam realmente o que estão treinando e quais são os pontos específicos a serem melhorados. Agora, gente, para poder finalizar aqui, o Hugo Souza, que é um jogador que está no Flamengo, mas parece que já foi embora há muito tempo, aparece aí mais um time querendo jogador dessa vez. Ele que quase foi para Portugal, Estoril, daqui a pouco vai para o Vissel Kobe, daqui a pouco não vai mais, vai para o Benfica não quer mais. Agora, um time do Egito, o Zamalek, procurou o Flamengo para saber sobre o jogador. A ideia é o empréstimo com opção de compra, mas o Flamengo quer negociar saída em definitivo do goleiro, então quer vender o jogador. Então, assim, aquela coisa, né? Ele não quis ir para o Japão, ele tem que ir logo. Repito, o causador disso tudo na carreira do Hugo Souza foi o Paulo Souza, né? Que usou o cara até ele ficar marcado por erros individuais. Não precisava, um jogador do qual a gente esperava muito, e agora pode parar aí no Egito. Bom, gente, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Desejo uma ótima semana a todos. Hoje é só segunda-feira. Vamos lá, porque o nosso Mengão vai se recuperar. Vamos continuar apoiando, trazendo informações. Deixa o like no vídeo, segue o canal do Ian Saudações Rubro-Negras e chama mais um irmão rubro-negro, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom, gente? Segue lá no TikTok também, do Ian Saudações Rubro-Negras. Eu vou ficando por aqui. Isso aqui é Flamengo. Saudações Rubro-Negras. Fui!